que a paz, a luz e a presença de Deus alcancem sua vida hoje e sempre. Vamos juntos mergulhar na palavra do Senhor. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda à leitura de Gênesis, capítulo 11 a 16. E toda a terra tinha uma só língua e uma só fala. E aconteceu que, prosseguindo a viagem, encontraram um vale na terra de Siná. E ali habitaram. E disseram um ao seu vizinho: eis um lugar que está sendo construído para tijolos, e está sendo queimado. E os tijolos serão para pedra, e o barro para barro. E eles disseram: vinde, vamos construir para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até o céu, e façamos para nós um nome que seja estilhaçado em toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. Então disse o Senhor: eis que o povo é um, e todos têm uma só língua, e este é o seu plano. Agora, porém, não poderão fazer coisa alguma do que planejaram. A calúnia e calúnia, em que a sua linguagem é tão caluniosa que ninguém quer ouvir a linguagem do seu vizinho. E o Senhor os dispersou dali por toda a face da terra, e eles derrubaram os tijolos da cidade. Por isso chamaram-lhe Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra. E dali o Senhor os dispersou por toda a face da terra. Estes são os filhos de Sem. Sem tinha 100 anos, e gerou Arfaxade 2 anos depois de Mabul. E Sem viveu 500 anos depois de gerar Arfaxade, e gerou filhos e filhas. E Arfaxade viveu 35 anos, e gerou Sala. E Arfaxade viveu, depois de gerar Selá, 300 e 400 anos, e gerou filhos e filhas. E Selá viveu 30 anos, e gerou Eber. E Selá viveu depois que gerou Eber, 300 e 400 anos, e gerou filhos e filhas. E Eber viveu 44 anos e gerou Peleg. E Eber viveu, depois de gerar Peleg, 430 anos, e gerou filhos e filhas. E Peleg viveu 30 anos, e gerou a Reu. E Peleg viveu, depois que gerou a Reu, 29 anos, e gerou filhos e filhas. E Reu viveu 32 anos, e gerou Serug. E Reu viveu, depois que gerou Serug, 27 anos, e gerou filhos e filhas. E Serug viveu 30 anos e gerou Naor. E Serug viveu, depois que gerou Naor, 23 anos, e gerou filhos e filhas. E Naor viveu 90 anos, e gerou Terá. E Naor viveu, depois de ter gerado Terá, 190 anos, e gerou filhos e filhas. E Terá viveu 70 anos, e gerou Abrão, Naor e Arã. Estes são os filhos de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. E Arã morreu, antes de seu pai Terá, na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. O nome da mulher de Abrão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isaque. Sarai era estéril e não tinha filhos. E Terá tomou Abrão seu filho, e Ló filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai sua concubina, mulher de Abrão, seu filho, e saíram com eles de Ur dos Caldeus, para irem à terra de Canaã. E chegaram a Arã, e ali habitaram. E os dias de Terá foram 25 anos, e Terá morreu em Arã. Disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abrão partiu, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. E Abrão tinha 75 anos, quando saiu de Arã. Então Abrão tomou Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que haviam adquirido, e partiram para a terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Abrão atravessou a terra desde Siquém até a planície de Moré, e ali estavam os cananeus. Então
O Senhor teve medo de Abrão e disse: à tua descendência darei esta terra. E Abrão edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. E ele partiu do monte para o oriente, para Betel, e armou a sua tenda. Betel para o oriente, e Ai para o oriente. E ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. E Abrão prosseguiu a sua jornada, e prosseguiu em direção ao sul. Ora, havia fome na terra, e Abrão desceu do Egito para ali peregrinar, porque a fome era grande na terra. E aconteceu que, quando ele se aproximou para sair do Egito, disse a Sarai, sua mulher: eis que agora sei que és uma mulher formosa à vista. E acontecerá que os egípcios te temerão e dirão: esta é a sua mulher, e me matarão. Mas a ti deixarão viver. Diga: eu sou sua irmã, para que tudo lhe corra bem, e a minha alma viva por sua causa. E aconteceu que, quando Abrão saiu do Egito, os egípcios viram que a mulher era muito formosa. Os servos de Faraó a viram e a elogiaram perante Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. E Abrão prosperou no seu caminho, e teve ovelhas, bois, jumentos, servos, servas jumentas e camelos. E o Senhor afligiu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então Faraó chamou Abrão e disse: que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua esposa? Por que você disse: ela é minha irmã? Para que eu a tomasse por esposa? Agora, tome sua esposa e vá embora. Então Faraó ordenou aos seus homens, e eles o mandaram embora, juntamente com sua mulher e tudo o que ele possuía. E Abrão subiu do Egito, ele e sua mulher, e tudo o que possuía, e Ló com ele, para o Neguebe. E Abrão era muito rico em prata e ouro, e ele prosseguiu suas viagens desde o sul até Betel, ao lugar onde sua tenda estivera no princípio, entre Betel e Ai, ao lugar do altar que ele havia feito ali da primeira vez. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que tinha ido com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. A terra não os podia sustentar para que habitassem juntos, porque os seus bens eram muitos, e não lhes era possível habitar juntos. E houve contenda entre os pastores da possessão de Abrão e os pastores da possessão de Ló, e entre os cananeus e os ferezeus, que então habitavam a terra. Então Abrão disse a Ló: não haja contenda, peço-te, entre mim e ti, nem entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Separa-me agora, ó mãe dos ismaelitas, e a sua mão direita, e a sua mão esquerda. Então Ló levantou os olhos e contemplou toda a planície do Jordão, que estava bem irrigada em toda a sua extensão, por causa da destruição que o Senhor havia feito em Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como o vale de Zoar. E Ló escolheu para si toda a planície do Jordão. E Ló partiu da frente deles, e separaram cada um dos seus irmãos. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e armou a sua tenda até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram perversos e extremamente pecadores contra o Senhor. E o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás, para o norte, e para o sul, e para o leste, e para o oeste. Toda a terra que vês, eu a darei a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência tão pequena como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então também poderá contar a tua descendência. Levanta-te, percorre a terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Então Abrão armou sua tenda e foi habitar junto aos vales de Mamer, que estão em Hebrom, e construiu ali um altar ao Senhor.